ouvir, né? Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas. Damos início a mais um encontro, né, de biblioterapia. Nessa manhã o Senhor venha falar conosco conforme o que Ele tiver para nós, né? Que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e não a nossa vontade, mas que prevaleça aqui sempre a vontade do Senhor, amém? E hoje vamos ouvir um pouquinho aí da Noemi. Noemi vai trazer uma reflexão aí para nós. Né, Noemi? Estou aqui. Então, já podemos começar com você, então. Eu convidei umas amigas, não sei se elas vieram, também chamei elas. A convidei, mas não sei se elas estão aqui, que seria a... Tem gente entrando, uma eu sei que eu acho que foi você, né? A Camila acabou de entrar, bem-vinda. Ela mesmo. Né? Que foi convidada sua. Tem umas meninas aqui que entrou, que é pela primeira vez. Tem várias aqui que entrou pela primeira vez. Podemos começar, Valquíria? Podemos. Você ora, Valquíria? Posso orar. Amém. Vamos orar, meninas? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos reunimos nessa manhã para ouvir a sua palavra. Espírito Santo de Deus, que possa falar aos nossos corações, assim como eu disse anteriormente, o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que não seja nem o que eu, nem que minha irmã quer ouvir, mas que seja a palavra do céu, que seja a sua voz falando conosco. Silencia, Senhor, as distrações, os nossos ouvidos, os nossos olhos do que não é para nós vermos ou ouvirmos, mas que nós possamos focar no que verdadeiramente o Senhor tem. Faz dias que o Senhor tem falado isso ao meu coração, silenciar, silêncio, me ouça. E nessa manhã, Senhor, eu faço essa oração, que nós possamos silenciar para receber mais de Ti. Usa sua filha, Senhor, para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde para todas, né? Hoje a gente vai falar sobre a dracma perdida, que está lá em Lucas, na passagem 15, no capítulo 15, no versículo de 8 até o 10. Quem tiver e quiser abrir, mas eu posso estar lendo aqui. A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, quer dizer, uma coisa de luz, né, para poder, e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E naquela época, né, porque fala assim, por que ela procura essa dracma, né? Vou decorrer um pouquinho o que eu escrevi sobre a história daquela mulher, né, um pouquinho da história daquela mulher, para a gente poder entender por que ela procura essa dracma, né, essa dracma perdida. Elas se adornavam com essa moeda, que era uma moeda antiga, da antiga Grécia, né? E dessa moeda elas faziam um cinturão, elas faziam tipo um diadema, né, que colocava essa moeda na frente. E peraí, só um pouquinho que eu coloquei aqui, porque eu queria falar dessa história que é muito interessante, porque que ela colocava essa moeda, né, ali na testa. E na cultura judaica, mulheres casadas costumavam usar um enfeite na testa chamado semadiote, algo parecido com um diadema ou um colar de moeda. Esse adorno tinha um significado especial, pois apresentava fidelidade, aliança no casamento, semelhante a uma aliança moderna que hoje a gente usa, né? Então, isso simbolizava o casamento dela. Se uma mulher perdesse uma dessas moedas, isso não significava necessariamente
censura pública, né? Uma censura pública, mas poderia ser, se eu perder a minha aliança, não é uma censura, né? Não era uma censura, mas é uma coisa nossa, né? Se eu perder, eu me sinto como se tivesse tirado algo dentro de mim, né? Porque eu fiz uma aliança, há um simbolismo nessa aliança, né? Então, também elas tinham esse simbolismo dessa moeda adornada nela, e poderia ser interpretado como descuido ou algo vergonhoso, um ato, algo vergonhoso para ela, né? Dependendo da sua situação. Não há evidência de que uma mulher fosse proibida de comparecer à festa se estivesse sem uma dracma. Contudo, a perda da moeda era simbólica e emocionalmente significativa, que eu falei que é o caso da nossa aliança. Então, isso era um símbolo dela naquela época. E ela perdeu essa dracma, que era tão importante. Eu perdi minha aliança. Meu Deus, eu vou procurar na minha casa, vou varrer a minha casa para até achar essa moeda. Então, essa mulher, naquela época, as casas, elas eram escuras, não tinha janela, não tinha luz elétrica. Então, ela perdeu. Como que ela vai procurar? Então, ela começa a varrer essa casa. E começa, naquela época, elas não limpavam casa igual a gente limpa, então as casas se juntava muita sujeira, né? Então ela começa a tirar os tapetes, que eles botavam um tapete no chão, começou a varrer, e ela acha essa moeda, né? E ela se alegra por ter achado essa moeda. E quando ela acha, o que ela faz? Vou convidar as minhas amigas, porque as amigas estavam sempre na festa, existia muita festa naquela época, então ela convida as amigas e as vizinhas e diz: venham todas, porque eu achei a minha dracma, alegrem-se comigo, né? Então, ela se alegrou de ter encontrado essa moeda. Então, quando ela encontra essa moeda, ela se sente feliz, alegre, né? E ela fala assim: alegrei-me, porque eu encontrei a minha moeda. Porque na verdade, aqui, ó, e houve uma grande festa na casa da mulher que havia perdido a dracma. E aí eu pergunto a você hoje, se nós formos perguntar hoje, se você já perdeu alguma coisa no decorrer da sua vida, tem lembrança do que você tem lembrança do que você perdeu? Certamente você iria, assim, memorizar e falar, deixa eu ver aqui, né? Eu iria memorizar agora e perguntar, o que será que eu perdi, né? Talvez você não precisa ir tão longe para lembrar que você perdeu alguma coisa. Você iria lembrar alguma coisa e falava, e não precisa ir muito longe, né? Há pouco tempo você fala assim, perdi sim, perdi alguma coisa. E aí eu te pergunto, muitos, na verdade, todos nós perdemos alguma coisa, isto ou aquilo, alguma coisa você perdeu. Você responderia, sim, eu perdi alguma coisa. Então eu pergunto, você que foi escolhida por Deus para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Hoje, por exemplo, a gente está aqui na sala, a gente não sabe por que a gente está trazendo a palavra, mas Deus sabe por que a gente está trazendo essa palavra. Hoje, por exemplo, eu falei assim, Senhor, eu tenho essa pregação guardada há muitos anos, essa pregação. E eu lembrei dessa pregação, quando a Val me convidou ontem para pregar, eu lembrei dessa pregação, e eu senti um desejo muito forte de trazer essa palavra. Aí eu falei, Val, não dá para me trazer, eu estou toda, sabe, desarrumada. E a Val insistiu, eu falei, Senhor, eis-me aqui. É isso, eis-me aqui. O Senhor está me chamando, o Senhor está insistindo, está usando a vida da Val para insistir comigo. Não é a Val que está falando, é o Senhor que está falando. E eu sempre falo, eis-me aqui, Senhor, e eu estou negando de trazer a tua palavra. Então, algo que estava perdido, algo o Senhor quer nos reencontrar hoje. Então, o Senhor pergunta, o Senhor fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quando você abre sua boca e de pregar o evangelho, alguém pode se salvar, e o Senhor quer usar a sua vida para esse ide, pregar o evangelho. Então, a verdade é que nós aprendemos desde os princípios espirituais a ser zelosos, a ser cuidadosos, né? E pela obra de Deus, a gente tem que ser cuidadosa
para anunciar. E Deus quer esse cuidado, que a gente possa ter esse cuidado de zelar pela obra dele. Estamos, assim, caminhando e carregando sobre nossos ombros a cruz da responsabilidade, né? A responsabilidade cristã, quando atravessamos rios, estradas espinhosas, que as nossas vidas, assim, bem espinhosas, né? E todas nós temos ruas esburacadas, passamos, né? Desviamos dos buracos, do trajeto das nossas vidas, né? E muitas das vezes setas malignas vêm contra nossas vidas, que são esses buracos, que são, né, os espinhos, e a gente vai andando por esse caminho que Deus quer que a gente vá, né? E que o inimigo vem, ele vai lançar as suas setas, mas eu tenho que estar preparado nesse ir de pregar o evangelho. A seta vai vir? Vai. Vou ter desânimo? Sim, vou ter desânimo, mas eu vou estar em quê? Orando, buscando a palavra para poder me desviar dessas setas, né? E eu pergunto a você, o que você perdeu durante essa caminhada? O que você tem perdido durante essa sua caminhada? O que Deus está te perguntando hoje? O que você perdeu, né? O que eu perdi, Noemi, durante essa minha caminhada? Aonde você tem... A Val me fez essa pergunta ontem. Olha aí, Val, a sua resposta. Né? Se eu pudesse perguntar a Judas Iscariote se ele perdeu alguma coisa hoje, eu acredito que Judas diria: eu sou o mais infeliz de todos, porque tive nas mãos da salvação, que é o meu Senhor que me deu e me ofereceu, e ele perdeu. Eu torno a perguntar: você perdeu alguma coisa na sua trajetória hoje? Quantas pessoas iriam dizer, sim, eu perdi, né? Eu perdi alguma coisa. E eu ainda pergunto, você que falava em línguas, você que tinha dons espirituais, que tem se esfriado durante a sua caminhada, aonde que você perdeu? Aonde você deixou, né? Durante aqueles buracos, aqueles espinhos, aonde que você perdeu durante essa sua caminhada? Os dons espirituais, o dom da língua, o dom da profecia, aquele chamado que Deus te deu, aonde você perdeu durante a sua caminhada? E hoje eu não falo, hoje eu posso falar, hoje eu não falo línguas, né? Eu não falo mais em mistérios. Quantos irmãos sorridentes, né? Iam para a igreja sorridente e hoje não vai mais. Ah, eu vou ficar em casa, porque fulano fala de mim, ciclano fala de mim. E Deus te pergunta, aonde você se perdeu durante a caminhada? Nessa caminhada que ele tem te esperado, né? Você tem encontrado os espinhos, tem encontrado os buracos, mas Deus te torna a te perguntar, aonde que você parou? Aonde você ficou durante essa caminhada? E como hoje estamos tomadas pelo orgulho, assim, eu digo assim, a gente é muito orgulhosas, né? A gente tem um orgulho muito forte dentro da gente e a gente vai sempre ter uma defesa. Não, eu parei porque na minha igreja não me dá o direito de pregar, não me dá o direito de falar, mas hoje a gente tem o quê? Isso aqui, ó. Para abrir uma câmera, eu tenho vergonha. E Deus tem te chamado. O ID. Satanás também tem usado isso aqui. E ele não tem dado tempo nem para os nossos filhos, se a gente não vigiar. E você tem um microfone na sua mão, que é isso aqui, ó. Que você tem falado, a minha igreja não me dá oportunidade. Eu aprendi isso também, porque eu achava que eu tinha que ter um microfone para falar. Até um dia que eu entendi. Eu tinha a internet para anunciar o evangelho dele. Porque eu estava numa igreja lá no Brasil, muito bem, quando Deus me chamou e me atravessou o oceano. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu estava tão bem numa igreja, eu estava assim, igual uma pipoca dentro da minha igreja, que eu digo, né? E eu vim para cá e falei, eu vim para dentro da geladeira. Como que eu vou fazer? O Senhor disse, abra a tua boca que eu vou te mostrar como eu vou fazer. E o Senhor tem me feito, sabe, como essa estrada que eu tinha
me deixado lá atrás, né? E eu falei, não, eu já sei aonde que eu tenho o microfone para anunciar a palavra de Deus. E aí eu torno a te perguntar, aonde você se perdeu, né? Aonde que você está? Aonde que você perdeu? Você precisa se achar, né? Se achar nesse lugar, né? E eu digo assim, que aquela mulher, quando estava varrendo a casa, o que ela estava varrendo ali, né? Tirando tudo que era sujo de dentro da casa dela. O que a gente precisa fazer, né? Varrer. O que tem que está dentro do seu coração hoje que você precisa varrer? A amargura, a dor, né? Muitas coisas estão escondidas dentro do nosso coração, mas a gente precisa nos ajoelhar e orar. Eu digo que tem 2 semanas que eu pensei que eu tinha perdoado uma pessoa. Eu já tinha pedido perdão, mas tinha algo ainda, um resquício ali dentro. E aí eu fui orar, porque ela estava na minha cabeça ainda. Eu falei, aí eu abri, eu fiz uma oração nem de cérebro, sabe? Eu fiz uma oração falando, confessando. E aí, quando eu falei o nome dela, eu senti raiva. E eu falei, Senhor, me perdoa. Ainda tinha resquício aqui dentro. E foi numa manhã que eu estava fazendo um jejum, entreguei a vida dela novamente, pedi perdão novamente. Então, quando a gente varre o nosso coração, quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, e a gente começa a varrer essas amarguras, né, os nossos pecados, então, perder o amor, a vontade de cantar, né, a interceder, a jejuar, até mesmo a jejuar, né? Nós esquecemos, porque é o nosso corre-corre. Ai, não tem tempo de parar para falar, ler a palavra, abrir uma story, falar uma story, gente. Faz uma story. Ah, não gosto de aparecer, escreve uma mensagem lá. Aquela mensagem vai chegar aonde ela precisa chegar, né? Mas eu vou deixar mais uma pergunta, Val, para todas aqui. O que foi mesmo que você perdeu? Porque você não é mais aquela que você relembra onde foi que você se perdeu. Então, você vai conseguir lembrar. Então, se pergunte e se responda. Você não é mais um cristão que ama, que diz que ama a Deus, né? Pega essa lamparina que é o Espírito Santo hoje. Entre no escuridão da sua casa, do seu coração. Oh, Deus. E procure o que Deus lhe deu e você perdeu. Pois você era feliz, eu sei que você era feliz, né? Eu sinto a presença do Senhor. Eu sei que Deus está falando com alguma mulher nessa manhã, sabe? Onde foi que você perdeu essa sua alegria? Aonde que você era alegre e hoje você não tem esse sorriso, né? Aonde que foi que você se perdeu? Ah, mãe, eu não me lembro. Entra no escuridão, né, do seu coração e pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, aonde foi que eu perdi a minha alegria? Aonde que eu estou? Que eu não sei aonde eu estou, né? Então, pega a lamparina do Espírito Santo e pergunte para ele, me mostre aonde foi que eu me perdi. Procure na sua vida onde você perdeu. Pegue a vassoura do Espírito Santo, que eu digo, e a lamparina, e comece a varrer. Afaste os móveis da sua casa hoje. Afastando como? Pois você era uma bênção, você orava pelos enfermos, você visitava, você evangelizava, cumpria as revelações de Deus. Faça como Davi, né? Nessa manhã. Peça perdão. Peça perdão. Quando Davi levantou seus olhos para os montes e disse, Deus, eu pequei. Não retire de mim o seu Espírito, pois você não pode viver sem o Espírito Santo. Senhor, nessa manhã, que você possa pedir, como Davi, Senhor, eu sei que eu pequei, mas não tire de mim o seu Espírito. Essa lâmpada que eu possa acender e procurar o que eu tenho perdido. Porque você não pode viver sem o Espírito Santo. A Bíblia também fala da parábola do filho pródigo. O pai que pensou que tinha perdido seu filho,
o encontrou. Ele achava que tinha perdido, mas ele o encontrou. Então, nesta manhã, que você possa pegar a vassoura e possa varrer o seu coração nessa manhã e pedir o Espírito Santo, que aonde que você se perdeu, a alegria que nós tínhamos e que se perdeu. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que palavra, hein, meninas? Vejam só. Amém. Tá vendo só por que ela estava fugindo? Porque Deus queria falar, né? E aí o inimigo, ele tenta calar. Mas a gente precisa, né? Muitas vezes a gente precisa ser essa, que é a pedra no sapato da colega, né? Da amiga, que vai lá e fala, não, você vai, não vou, não, você vai. Verdade. É isso aí, que palavra, Noemi, que palavra forte, né, meninas? E quando a gente vê, né, quando ela falou, Deus falou assim no meu coração, né, quando ela falou sobre a parte que ela encontrou, né, a moeda, e então ela convidou as amigas, e depois ela fez uma festa, né, por conta que ela achou aquela moeda, e o Espírito Santo ministrou no meu coração, Noemi, quando você falava isso, que quantas de nós, né, já encontramos com ele, com o Espírito Santo, com Jesus, que é o mais precioso que nós poderíamos ter encontrado, e ainda não chamamos uma amiga, né? Ainda não chamamos para falar, olha, vem aqui, vem ver, eu achei, eu encontrei, e depois fazer uma grande festa, que seria anunciar o evangelho, né? Isso que o Senhor ministrou no meu coração. Eu sei que cada uma aqui teve uma revelação diferente, e para mim foi essa que o Senhor falava, sabe? A festa tem que partir de quando nós encontramos algo valioso, grandioso para nós. A alegria precisa ser contagiante. Nós temos, muitas vezes, assim, em vez de falar, eu sempre falo isso, sabe? Buscar, claro que de alguns anos para cá eu tenho tido esse olhar, mas eu já fui uma dessas que só ligava para dar notícia ruim, só ligava quando eu estava mal, queria conversar, queria desabafar, e não é nessas horas. É claro que a gente precisa ter alguém para compartilhar os momentos ruins, a gente precisa conversar, desabafar, não é sobre isso, mas principalmente convidarmos para se alegrar conosco. Quando é algo bom também. Fulana, nossa, eu vi um story seu lá, que bacana, tá muito lindo. Poxa, amei essa tua roupa. Sabe, são detalhes, são coisas muitas vezes que são até pequenas para nós, né? Mas é tão gostoso ouvir, meninas, não é? A gente não gosta de um elogio? A gente ama receber elogio. Tem pessoas que, a maioria, na verdade, não sabe receber elogios. Não consegue receber um elogio. Quantas vezes você vai falar algo? Eu já fui uma dessas, quando eu falo, é tudo porque eu já vivenciei. Da pessoa vir falar e eu falar, comprei lá não sei, lá no 20. Ai, que blusa linda, comprei lá no 20. Não tá perguntando onde que eu comprei, quanto que eu paguei, ela tá me elogiando. Ai, obrigada, nossa, também gostei, né? Ai, que lindo esse seu batom. Ai, que pele bonita. Não, fia, é filtro. Não, fia, é base, é maquiagem, não é? Então, são detalhes, são coisas assim que nós precisamos ter, né? Esse lugar de entender que nós precisamos dos elogios. Eu bato muito forte nessa tecla de admiração em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, isso é muito bom. Então, que nós possamos propagar mesmo o evangelho, propagar Jesus, que é algo precioso e lindo que tem dentro de nós. Quando essa pessoa vir falar, eu gosto muito de falar, nossa, Val, quando eu recebo um elogio, né? Você está muito linda, você está radiante. Fala, Espírito Santo de Deus. Eu já evangelizo. Espírito Santo de Deus. De mim mesmo não tem nada aqui, não. Espírito Santo de Deus. Isso aqui é... você não fica velha, às vezes encontra algumas amigas, né? Nossa, Val, mas parece que a idade não está passando para você. Aí eu falo, glória a Deus, é o Espírito Santo. Né? E muitas não são cristãs, não conhecem o evangelho ainda, não conhecem Jesus ainda. Amém? Vou deixar as meninas falar, porque senão eu não paro de falar aqui. Eu sei que elas estão doidinhas para compartilhar essa palavra gloriosa, viu? Vamos lá, meninas. Nós temos, né, Val, a gente não tem esse hábito de receber um elogio e agradecer, né?
igual você acabou de falar, né? A gente compra roupa e fala que comprou lá não sei aonde. Não, ela está te elogiando, receba esse elogio. Obrigada, que bom que você está vendo esse brilho do Espírito Santo em mim, né? Igual você falou. Então, receber esse elogio, precisamos aprender a receber elogio. Nossa, eu gostei da sua roupa. Ela não está falando da sua roupa, ela está falando de você. Né? Ela está vendo algo diferente em você. De repente, você está toda bagunçada, mas tem o Espírito Santo, tem o brilho do Espírito Santo à sua frente. Então, é o momento da gente pregar, de falar, né, da palavra através do Espírito Santo, né? E eleva, né? Eu vou parar de falar, gente, só falar isso. Vamos deixar as meninas falarem. Ele gosta de elogiar, né? Ele elogia, porque é a linguagem de amor dele, né? Ele gosta. E aí ele me agrada, assim. E aí ele fala muito para mim. Se eu perguntar para ele assim, amor, o que você acha dessa roupa? Ah, você me colocou numa situação difícil, porque tudo fica muito lindo em você. Sabe? Ele fala assim, eu olho para ele, tipo, para, né? Tudo ele, nossa, como que você tá linda, eu me arrumo para vir atender, né? E ele, nossa, como que você tá linda, porque é o jeito dele. Eu já não sou de estar falando muito, eu falo, mas não como ele, né? Porque é a linguagem dele. Então ele fala muito isso. Mas é gostoso, né? Eu não tenho problema com autoestima, nunca tive, graças a Deus. Nem quando eu estava careca, sem cílios e sem sobrancelha, eu tinha baixa estima. Eu sempre me olhava e sabia que era passageiro e que logo eu ia estar com os meus cabelos novamente. Eu olhava e já me visualizava, assim, eu nunca fui de ficar olhando e falar, ai, que feia, eu tô feia. Não, nunca fui assim, graças a Deus, né? Sou bola cheia. Tem bola murcha aqui, não. Nunca tive esse problema, mas é muito bom alguém afirmar isso, né, pra gente. Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas é quando é a linguagem, né, da pessoa. Mas aí tem que ter o quê? Se você olha e se vê assim, né, Noemi? Se a gente olha. Mas, meninas, podem compartilhar aí a respeito da palavra, né? Uns minutinhos aí para cada uma que quiser compartilhar, falar algo aí, né, com a Noemi, ou, enfim, com todas nós, né? Compartilhe. Eu sei que muitas pessoas não conseguem, né? Porque está no trabalho. Então, fica tranquila. Você que não pode abrir a câmera, não pode falar, fica tranquilo. Pode falar, né, Denise? Eu queria só fazer 2 comentários aqui. Hoje pela manhã, hoje era o meu dia, né, de orar e levar um devocional, né, do grupo. E o Senhor, e de manhã, assim, já piscou assim, Oséias 5, Oséias 5, Oséias 5. Eu falei, ai, Senhor, socorro. E o Senhor me levou, né, Oséias 5 e Oséias 6, né, que Oséias 5 fala realmente, né, do povo que está em desobediência ao Senhor, mas no capítulo 6 vai falar sobre a restauração do povo. E o que o Senhor está nos chamando esse tempo realmente é ao arrependimento, porque nós não somos desse mundo, né, embora a gente viva aqui nesse mundo. E que nós precisamos realmente, nós representamos o reino dos céus. E o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor depositou sobre nós e que nós não estamos realmente levando, né, a palavra do Senhor, como a Noemi falou. Eu também tenho muita dificuldade, assim, Noemi, sabe, em relação a... Eu sou muito falante, mas se eu tiver que ficar na frente de uma câmera sozinha para fazer uma live, mas não faço, gente, nem que pague. Ainda bem, né, que a Valquíria tem nos dado a oportunidade de fazer em conjunto, porque sozinha. Então, assim, mas é um desafio, algo que o senhor tem cobrado muito de mim, e não sei em que momento que eu vou romper, mas vai acontecer. E outro fato, Noemi, que eu vejo, assim, teve algum momento que você falou algo ali que tocou meu coração, é de que nós realmente vamos nos unir aqui na Inglaterra, porque o Senhor não nos trouxe para cá em vão, né? E eu também perguntei para o senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar, dentro de casa, só estudando, nem igreja eu estou, porque a igreja que eu estava, o senhor me arrancou dela e mandou ficar dentro de casa, e eu sinto muita falta de exatamente o que você falou. No Brasil eu estava muito engajada na igreja, eu era intercessora, andava com mulheres, fazia visita, discipulava, fazia tudo que eu amava fazer, e aqui isso não está acontecendo. Sei que é um tempo de preparo do Senhor, né, porque o Senhor precisou realmente me trazer, né, outros conhecimentos, como a psicanálise, né, também, e eu estudei muito, eu falei, Senhor, até quando eu vou ficar aqui dentro dessa casa, dessa caverna, porque eu preciso sair daqui.
E eu sei que esse tempo vai acontecer no início. Eu sei que o Senhor, quando nós tivemos a primeira reunião do livro, e que eu me deparei com mais 4 mulheres aqui da Inglaterra, falei, Senhor, tá aí a resposta, né? O Senhor nos uniu para isso. Então, Noemi, nós vamos nos dar as mãos com as meninas e nós vamos, sim, fazer algo lindo para o Senhor, porque o Senhor nos trouxe para essa terra para isso. Eu creio nisso. Amém. Val, só para contextualizar o que a Helenice falou, nós que estamos na Inglaterra, né, Helenice, é bem diferente de quem está no Brasil. A gente tem uma igreja em qualquer lugar para você escolher. Na Inglaterra não é assim. Aqui no sul, a Helenice está em Londres, eu estou no sul. Então, aqui no sul ainda um pouquinho ainda mais difícil ainda. Só tem uma igreja brasileira, o resto é tudo igreja inglesa, né? Então, é outro jeito de adoração a Deus. Então, é uma igreja... E aí, eu passei... Helenice, eu vou te falar que eu cheguei aqui em 2003. Agora que eu estou indo numa igreja inglesa, porque Deus me arrancou também de dentro de uma brasileira. Eu sabia que ele ia me arrancar, mas eu estava orando, sabe? Por causa dos meus filhos. Eu só estou contextualizando para as pessoas entenderem aqui na Inglaterra como é que é. E eu orava, falei, Senhor, eu entrava na igreja, eu sentia uma geladeira. Tinha vez que eu abria a porta assim, eu falava, Senhor, que gelo é isso aqui? Que geladeira é essa? Eu falava para Deus. Mas eu vou continuar aqui. Eu chegava no culto, eu chorava. Falava, Deus, me arranca daqui, me arranca daqui. Mas eu preciso achar uma igreja. Até que ele me achou. Ele me entregou uma igreja inglesa agora, sabe? Então, tem o quê? Uns meses que eu estou indo nela. Tem uns 6 meses. Então, estou muito alegre, porque eu estou vivendo um momento assim, junto com a minha família ali. Mas ainda não era o lugar que eu queria, mas é essa que Deus me deu no momento, me presenteou no momento. Mas nem por isso também eu abri as câmeras aqui e eu falava do amor de Deus, sabe? Sempre foi assim. Débora? Olá, meninas. Ela está no sul, eu estou no norte, eu estou perto de Manchester. Não tem nenhum vizinho que fala português. Ninguém, não tem igreja aqui perto. Eu estava numa igreja brasileira, sofri bastante. Eu tive muita oportunidade nessa igreja. Muita mesmo. Tem pessoas que estavam há 10 anos e nunca teve oportunidade. Só que existe um tempo determinado. E hoje, a Noemi, eu gostei já logo do nome, né? Porque minha história preferida da Bíblia é Ruth, né? E falando sobre a dracma perdida. E muitas vezes nós perdemos muitas coisas e nós não nos damos conta. Às vezes a gente perde o hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de se cuidar, o hábito de se olhar para nós mesmos com misericórdia, com amor, olhar para dentro de nós e perceber que somos filhas. Às vezes, as tristezas, abuso, fazem nós perdermos até mesmo a nossa identidade. E quando nós somos imigrantes, nós perdemos também a nossa pátria. Mesmo eu sou casada com inglês, mas mesmo sendo casada, mas não sou daqui. E aí a gente perde até mesmo o pertencimento. Mas essa história, ela mostra que a mulher, ela foi atrás, né? E eu acho que uma das coisas extremamente principais é quando nós reconhecemos que perdemos. Porque existem pessoas que passam a vida inteira que não tem mais o Espírito Santo, mas age como se tivesse. Não tem alegria, mas age como se tivesse. Então, reconhecer que perdeu é o primeiro passo para você reencontrar. E foi uma palavra muito poderosa, foi uma palavra que me trouxe vários insights aqui. E se nós não nos demos conta, não repararmos, às vezes a gente perde até mesmo momentos em família, momentos com o marido, momentos... porque é muito sutil, né? A tempestade não começa com a tempestade, começa com uma garoinha bem fraquinha. Então, eu fiquei muito feliz, eu vi o status da Helenice hoje, e eu tinha acabado de acabar um atendimento, né? Terminei meu atendimento agora,
E aí eu fui ver no status e eu falei, 10 horas? Nossa, mas é 10 horas da manhã ou 10 horas do Brasil? Eu falei, deixa eu fazer as contas, acho que dá. E eu fiquei muito feliz por ter ouvido essa palavra poderosa. Deus abençoe, meninas. Amém. Rosimeire, levantou a mão ali. Você quer falar, Rosimeire, ou foi sem querer? Às vezes esbarra, né? E tá com a mãozinha levantada. Tá sem voz, liga aí para nós o microfone. Bom dia, ajeitar aqui os cabelos da dona, né? Tranquilo. Quero dar uma pequena contribuição para essa palavra maravilhosa, Noemi, que você trouxe. Muito segura essa palavra, muito rica. Eu acredito que, assim como falou no meu coração, deve ter falado no coração de todas as nossas irmãs aqui. Às vezes nós estamos mesmo desatentos a várias coisas, focada em um ponto aqui e um ponto ali, e nós esquecemos de dar e de receber o maior valor que nós temos, que é também a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Para Deus nada está perdido. Que palavra profunda, que reflexão profunda você trouxe, viu? Louva a Deus pela sua vida. Quero agradecer aqui no grupo. Eu já até falei para Val que você foi a minha maior incentivadora de ter dado a primeira palavra no Instagram. Minha irmã amada querida, muito obrigada. Continue sendo mesmo esse instrumento de Deus em nossas vidas. Não tenha medo. Eu te falei que agora eu piloto até um avião. Mas é só para despistar, viu? Mas sim, nós devemos saber quem nós somos, saber a nossa verdadeira identidade e seguir, porque o nosso alvo é Jesus. Se a gente tem o Espírito Santo dele em nossas vidas, a gente não tem que ter medo de nada. Gratidão pela sua vida. Obrigada, Val, já te agradeci, mas falando que Deus continue operando e guardando a sua vida por esse tempo precioso, principalmente que é a palavra de Deus, porque sem ela e sem ele em nossas vidas, nós não somos nada, como você mesmo relatou aí. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todas essas preciosas. Amém, bom dia. É isso, né? Nós precisamos tirar um período, né, meninas, para entregar para o Senhor, porque se for fazer a nossa vontade. Alguém mais aí que eu não vi que levantou a mãozinha? Se tiver mais alguém aí, me fala, gente. Eu não estou vendo aqui ninguém. Falando um pouquinho da Rosimeire, né, que acabou de falar, eu dei aula para as meninas aqui, né, algumas meninas, e a Rosimeire, eu olhei para o Instagram dela estava perfeito. Eu falava, meu Deus, que Instagram perfeito, falta só algo vivo aqui dentro desse Instagram, que era ela falar, aparecer ela, né? E aí eu falei assim, não, vamos lá que eu vou te ajudar, não é possível, uma mulher que fala tudo, tem tudo já arrumado e não abre. Aí ela me contou um pequeno testemunho dela, que foi uma palavra que ela recebeu, né? E travou ela. Aí eu fui lá, falei assim, não, aí falei algumas palavras para ela, falei, vamos lá que eu vou te dar a mão e você vai destravar. E hoje está aí, ó, a tagarela dentro do Instagram, falando tudo, faz live, né? E eu fiquei tão feliz de ver isso, Rosimeire, parabéns mesmo. Não foi nada de mim, foi de você mesma, sabe? Toda e fala super bem, seja dada a Deus. Oi? Fala super bem, né? Fala, estava travada só. Olha aí. É só empurrão, né? Que a pessoa tá ali, tem tudo dentro dela, mas precisa, e muitas vezes é assim, né? Precisa de uma palavra de um profissional, né? Outra pessoa vem e fala, mas não acontece. E de repente vem um profissional que, ainda mais nesse caso, né, Noemi? Por exemplo, a Noemi já tem esse trabalho aí, mas também já está na psicanálise, então também já consegue ajudar de forma diferenciada, na verdade. Porque tem que destravar que muitas vezes está por conta da questão emocional. E talvez venha aí um super. Por que existe essa questão de comprar cursos e não dá certo, né? Muitas vezes para pessoas. A pessoa é fera, talvez ela é infinitamente melhor do que a outra naquele quesito, mas ela não tem essa leitura da mente, né? Como a gente tem. Então, ela não vai conseguir ajudar o romper.
Ela pode até impulsionar, ela vai lá, ela ajuda, a pessoa até faz uma, duas, depois para, não consegue. Por quê? Dentro dela não foi curado aquilo, né? Não foi ainda aquela virada de chave, realmente, né? Não aconteceu. Agora, quando trabalha a emoção, aí pronto, vai embora. Pode falar, Rosimeire. É porque, não, também queria falar sobre Juliana. Ela abriu a câmera aqui, depois fechou. Não sei se ela está aqui. Eu convidei ela até para estar nesse momento aqui com a gente. Juliana também, ela não está aparecendo por outro motivo, né? Um tempo dela que ela escolheu, mas ela também aqui, meu amor. Juliana também foi outra poção preciosa na minha vida. Ela também tem feito, né, e tem me impulsionado, tem me motivado, manda a frase, cadê seu boa tarde? Bora, dá aí agora. Então, é uma fofa, graças a Deus que Deus usa, né, esses seres, essas pessoas maravilhosas, que não é sobre só você ter, é ser curada para curar o próximo, né? E aí, eu louvo a Deus pela vida de nós, né, que estamos aqui nesse caminho, transbordando agora na vida do outro. Era só isso. Obrigada. Meninas, vamos fazer uma foto? Sei que muitas aí precisam estar saindo, aí vamos fazer uma foto? Aqui, quem puder abrir a câmera para nós fazermos aí uma foto, vou fazer também um stories rapidinho. Meninas, desculpa, eu estou desligando a câmera, é porque o meu marido, ele está aqui, ele está transitando aqui. Tranquilo. Eu vou fazer um videozinho rápido, aí vocês acenam aí, tipo um bom dia, só assim, tá? Que eu faço um videozinho, depois a gente tira a foto. Eu vou falar, bom dia, meninas. Aí só para a gente fazer que fica bem legal. Bom dia, meninas! Bom dia, Val. Bom dia, bom certo. dia. Quem falou, eu falei, bom dia, demorou. Vai lá de novo, vamos lá de novo. Bom dia, só assim. Vamos lá. Bom, vai ficar isso na gravação, a gente tem que pedir pro meu marido editar esse vídeo. Vamos lá. Bom dia, meninas! Bom dia, Val. Bom dia. Bom dia. Pronto, aí quem faz uma fotinha aí, porque foto aqui no computador, minhas fotos, eu perco tudinho aqui depois. Melhor alguém que consegue fazer aí. Eu faço e mando para a Helenice. Tá bom, obrigada. 3. Aí você conta de 1 a 3 e eu aperto. Tá bom. 1, 2, 3. Perfeito. Eu tenho que ficar assim, gente, para o olho ficar aberto. Olho pequenininho, eu sorri. Alguém ia falar alguma coisa antes? Ou não? Bom, eu vou encerrar a gravação e aí a gente tem mais liberdade de falar algumas coisas que talvez não quer que grave, tá bom? Alguns relatos, alguma coisa do tipo. Vamos encerrar, então, esse encontro hoje do Biblioterapia. Hoje tivemos uma palavra aqui abençoada, né, da querida Noemi, que trouxe aí para nós, e foi bênção demais. E a gente continua aqui, então, e oramos depois no final, amém, meninas? Vou encerrar aqui essa gravação, para não ficar tão extensa.